Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Em outras versões está escrito: fortaleça-se no Senhor e na força de seu grande poder. Essa aqui é a versão, a mensagem. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Aqui ele vai falar sobre a armadura de Deus. E muitas vezes as pessoas elas comentam sobre a armadura, que é o próximo versículo, e falam sobre cada aspecto da armadura, do que Paulo está falando, como usar essa armadura, como ela é importante. Mas esse versículo, versículo 10, ele é essencial, porque ele está falando sobre a força. Sem a força de Deus, a força que vem de Deus, não a nossa força, mas a força sobrenatural, sem essa força eu não consigo usar a armadura. Porque uma armadura, ela é pesada, ela é potente. A gente vê ali na história de Davi, quando Davi enfrenta Golias, uma das coisas que acontece é quando ele vai até Saul e fala que ele quer o atual rei, e fala que ele quer enfrentar Golias, Saul tira a própria armadura, a armadura do rei, e entrega para Davi. Davi coloca aquela armadura, só que ele nunca tinha andado com a armadura antes. E a Bíblia fala que ele não conseguiu dar... Ele deu poucos passos e falou assim, não, eu não consigo andar com isso. Então ele tira a armadura e vai enfrentar Golias sem armadura, porque com a armadura de Saul ele não conseguia andar, porque uma armadura ela é pesada. E aqui em Efésios 6, Paulo ele tá falando que nós devemos usar a armadura de Deus. Se a armadura de Saul, que era um homem, era só um homem, apesar de rei, ele era um homem, se a armadura de Saul, Davi não conseguia usar, imagina nós, seres humanos, se nós vamos conseguir colocar facilmente a armadura de Deus e usar. Não conseguimos, sem ter, primeiro, a base, que é a força. Nós devemos buscar, em primeiro lugar, a força de Deus. Então aí ele continua: tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material, vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no final de semana, uma diversão esquecida em poucas horas, é um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Em outras versões vai falar assim: tomem toda a armadura de Deus para que vos revistais contra as artimanhas do diabo. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre as versões da Bíblia e falando qual que é a melhor versão. No meu entendimento, a melhor versão, e eu tenho isso muito firme no meu coração, que a melhor versão é aquela que você entende. Se você entende, é a melhor versão, porque a Bíblia ela é para ser praticada. A gente precisa ler. Mas não é um livro teórico para você ficar teorizando, para você ficar lendo e teorizando. É para você ler e pôr em prática. Para você pôr em prática, você tem que entender. Então você tem que ler, entender e pôr em prática. E essa aqui, para mim, ela é muito clara em Efésios 6, né? Então, no versículo 10 ao 12 do capítulo 6. Para encerrar, lembro que Deus é forte, quer que vocês sejam fortes, tomem tudo o que Deus providenciou para vocês, armas eficazes feitas com melhor material, vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo, não se trata de um jogo com amigos no final de semana, uma diversão esquecida em poucas horas, é um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Versículo 13 ao 18. Estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé, salvação são mais do que palavras. Aprendam a utilizá-las, vocês vão precisar delas a vida inteira. Palavra de Deus é uma arma indispensável, a oração é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha a cair ou vacilar. Eu ontem percebi que eu estou falhando exatamente nisso, em orar pelos meus irmãos na fé. Orar por pessoas ao meu redor, por pessoas que eu declaro amar. E aí eu até me pergunto, eu realmente amo essas pessoas? E não é com orgulho que eu falo isso, é com vergonha. Eu tenho vergonha de falar isso aqui vai pra rede social, vai ficar público. Mas de certa forma eu estou usando alguns princípios, bíblicos. Confessem os pecados de vocês uns aos outros para que sejais curados. E deixar de fazer o bem é tão pecaminoso, é tão errado quanto fazer algo ruim.
E eu tenho deixado, eu tenho errado em não orar pelos meus irmãos. E eu percebi isso ontem. E aí eu voltei, né, na verdade, a orar ontem à noite. Por aqueles que estão ao meu redor, por aqueles que estão próximos de mim, por quem eu converso mais. E eu percebi que essas pessoas, elas estão precisando, né? Estão com ansiedade. E eu percebi que faz um tempo já que eu parei de orar e eu nem sei dizer quando. Eu só parei, eu me distraí. E eu me envergonho disso, né? E hoje pela manhã eu pedi perdão a Deus por isso. Eu pequei, eu pedi para Ele me ajudar. Hoje a minha oração da manhã foi uma oração pedindo para Deus me ajudar a orar. Eu orei pedindo por oração. E nós devemos fazer isso, orar uns pelos outros, né? Então aqui eu estou aqui com vergonha, admitindo que eu falhei nisso e não quero mais falhar, né? E assim como Paulo fala que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, é uma luta, uma guerra de vida ou morte. É vida ou morte, as pessoas elas estão morrendo, elas estão tendo problemas mentais, emocionais, problemas psicológicos, ansiedade, depressão. E é muito forte isso, nós precisamos nos levantar e orar por isso, orar por nossa casa, sim. Eu não tenho falhado em orar pela minha filha e pela minha casa, mas eu tenho falhado em orar pelos meus amigos, pelos meus irmãos na fé. E eu me envergonho disso, e eu não quero mais me envergonhar.